pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo sobre a história da bateria do Avel. Até achei engraçado que esses dias eu estava pesquisando se mais alguém tinha tido problema e achei um vídeo que o colega mostra o vídeo aqui do canal. Então até ele não, desculpa se eu estou usando o seu vídeo, mas não tem problema não, tá? Pode usar, não vejo problema desde que cite a referência, né? Para a gente poder manter aí a informação. Então, como eu comentei com vocês nos vídeos passados, eu vi que o meu Avel estava com a bateria gordinha. Então essa aqui é uma das baterias inchadas, tá? Parece um pastelzinho. E eu comentei que eu já tinha tido uma outra, então eu tenho duas inchadas. Uma veio com equipamento, a outra a Avel me mandou quando a gente teve problema de desligamento, que é aquela questão lá do driver do Linux. E aí uma eu usei durou mais ou menos um ano e essa última durou menos de 6 meses. E aí eu gostaria de trazer algumas informações aqui para vocês com relação à bateria. O colega do vídeo comentou uma coisa que inclusive o suporte da Vel falou para mim. Então ele explicou o porquê que aconteceu, que na verdade é reação química que gera emissão de gás. Então, se você for analisar o que acontece, a bateria normal ela é fininha, ela tem mais ou menos essa espessura aqui, e a reação química dentro da bateria, seja por questão de calor ou alguma outra coisa, ela faz gerar gás e a bateria vai estufando. E um dos pontos que você pode identificar, que foi uma coisa que ele comentou também que eu tinha notado, que deixa eu pegar a câmera aqui ver se dá para mostrar. O notebook ele tem um mousepad aqui, né? Então esse mousepad você pode ver que ele está baixinho, ele tem um clique, barulho do clique, mas ele tem um cliquezinho que é para selecionar. E essa borda do mousepad, quando a bateria vai estufando, ela fica aparente, ela começa a passar a divisória do notebook. Então você começa a notar que o mousepad ele fica mais duro, mas o clique é como se não funcionasse e ele começa a levantar. E quando eu fui abrir o notebook da última vez, ela estava tão estufada que a hora que eu soltei os parafusos, praticamente a tampa soltou sozinha. Geralmente eu tenho que ir lá com uma espátula e poder abrir. Então eu queria fazer essa introdução antes, primeiro, falar o porquê que acontece isso na bateria, né? Então a gente tem esse problema de uma reação química na bateria. Pelo que eu pesquisei, essas baterias nesse formato mais fino, elas são mais sujeitas a ter esse tipo de problema do que aquelas baterias que parecem uma pilha, que é 18, eu esqueci agora a numeração, mas a bateria de notebook, aquele notebook antigo que eu usava, que eu mostrei para vocês nos vídeos atrás, ele tem esse tipo de bateria. Então eu tenho até algumas aqui, eu ia até pegar antes, aqui ó. Então aqui ó, essas baterias aqui, isso aqui é o notebook balançou um pouco porque ele está sem a bateria. Deixa eu botar um peso aqui, que é um dos pontos que eu vou comentar. Então, essa bateria nesse formato aqui, ó, no formato de uma pilha, ela não é não é do tamanho normal. Não tá difícil de sair aqui, mas deixa eu ver se tem a numeração dela aqui. É 18 alguma coisa. Eu esqueci agora o número. 18650. Então, esse tipo de bateria aqui que parece uma pilha, ó, nesse formato aqui, ele é menos sujeito a esse tipo de deformação que aconteceu nessa bateria aqui. Então é um ponto, vamos dizer, um ponto negativo de você comprar um notebook que tem uma espessura mais fina, que isso pode acontecer na bateria. O que eu comentei no vídeo que eu achei exagerado é o prazo que demorou para acontecer. Então, respondendo a dúvida de algumas pessoas que me perguntaram, você conseguiu resolver o problema da bateria? Cara, uma bateria dessa aqui, ó, não tem o que fazer, tá? Você tem que jogar ela no lixo. E aí eu vou fazer uma observação. Você não joga isso aqui num lixo normal. A gente está aí de pandemia, eu não estou saindo, então geralmente loja de informática, de telecom tem lixo próprio para receber isso aqui. Isso aqui você não pode jogar no lixo normal, porque se for para a natureza pode contaminar lençol freático, etc, etc. Então fica a dica, não jogue isso aqui no lixo normal. Mas não tem o que fazer, você não tem como apertar ela para poder arrumar. Qual que é o problema dela inchar? Essa estrutura que ela tem aqui, ela é bem resistente. Então eu acho pouco provável que, se você perceber ela inchando e você troca a bateria, vai acontecer de explodir. Mas ela poderia, em duas situações, romper a proteção e vazar componente químico. Se você tiver com o notebook no colo, isso pode te machucar.
Ou então mesmo, se você não tiver a percepção de que está inchando e deixar até acontecer, talvez numa eventualidade ela venha explodir. É o que acontece, que a gente vê muito vídeo na internet de celular explodindo no bolso das pessoas. É por conta desse problema aqui. Acontece a mesma coisa com a bateria do celular. Então, se seu celular começou a estufar, a tela começou a ficar para fora, a tampa dele começou a sair, dá uma olhada na bateria que pode ser que ela esteja estufada do mesmo jeito. Aí você tem que trocar, tem que comprar uma bateria nova. E aí eu fiz a aquisição de uma bateria nova, que é essa aqui, ela veio numa caixa da Avel, tem só a nota fiscal e a bateria. Então, por que eu fiz esse vídeo aqui? Eu queria primeiro mostrar o que aconteceu, mostrar a solução que eu adotei. Vocês podem ver aqui duas diferenças. A primeira é que essa bateria, deixa eu colocar no ângulo da câmera aqui, ó, essa bateria tá fininha, tá vendo? Ela é nova. E essa bateria é a gordinha. Tá difícil de enquadrar aqui. Pronto, essa é a gordinha. O outro ponto é que essa aqui, deixa eu ver se vou afastar, essa aqui que é a nova, ela é maior do que essa aqui. E por quê? Porque eu comprei uma bateria estendida. Se você entrar no site da Avel, eu já deixei aqui separado para a gente poder facilitar. Quando você vai lá no site da Avel, e vou só mostrar como que faz para poder achar, então você viria aqui o site da Avel, peças avulsas e suporte. Aí você vem em venda de peças avulsas. Está demorando um pouquinho. E aí você seleciona aqui o tipo de peça que você quer. No caso da bateria, a gente vai selecionar bateria. E aí eu tenho vários modelos de bateria. Nesses vários modelos, no caso do meu notebook, que é o G1750 Fox 7, ele usa uma bateria que é a mesma bateria de alguns outros notebooks. Então, é 1550. Até na nota fiscal aqui, deixa eu voltar minha imagem aqui para mostrar. Na nota fiscal que eu tenho na mão aqui, ele vem especificado bateria Avel 1513, 1713, 1550, 1750, A65, C55, C65, Move, que já é uma série mais nova, A52, A62, C62 Live, estendida. Então, quando você vai pesquisar, você acha a estendida e você acha a normal, que foi a que veio no notebook. Qual que é a diferença delas? A principal diferença é o tamanho. Essa bateria aqui tem 3 células e a bateria estendida tem 4. Um outro ponto que vai mudar, deixa eu voltar a imagem aqui. Um outro ponto que vai mudar são as especificações com relação à tensão. Então eu tenho aqui a bateria de 3 células, ela é uma bateria de 4.100 mAh, 46,74 Wh, e ela tem uma voltagem de 11,4 volt, voltagem DC. A bateria maior, ela tem 4.100 mAh, ela tem um pouco mais de watt-hora, ela tem 62,32, e ela tem uma voltagem de 15,2. E tem uma outra voltagem aqui de 17 que está embaixo, eu não sei o que quer dizer porque ela tá tudo em chinês, tá? Então, o primeiro ponto. Essa bateria não é uma bateria fabricada pela Avel. A Avel, para quem não sabe, não é uma fabricante de notebook, ela é uma montadora. Ela usa um barebone de uma empresa chamada Tongfeng, que é uma empresa chinesa. O barebone é a caixa do notebook. Ela importa as peças e faz a montagem aqui no Brasil. Se você pesquisar pelo descritivo que tem aqui na bateria, ó, esse descritivo aqui, tá aqui, ó, GK5CN0013, aí tem uma sequência de números e letras, 3SP1. Esse 3SP são a quantidade de células. Então, se você pesquisar aqui no AliExpress, por exemplo, a mesma bateria que é vendida pela Avel de 400, na verdade com o frete vai dar uns R$500, você consegue pedir no AliExpress considerando a conversão do AliExpress para hoje aqui, tá? Isso aqui dá uns $44, pelo que eu olhei antes. R$259. Então, se você tiver tempo disponível, você pode comprar a bateria fora e esperar ela chegar. Qual que é a diferença das duas baterias? Nenhuma, porque se você olhar a bateria que vem no notebook, ela tem uma marca chamada Getac. A Getac, eu pesquisei aqui, ó, é uma empresa de tecnologia de Taiwan e deve ser fabricante ou então montadora de algum laptop. Tá? Então você usa essa bateria para outras marcas que usam o mesmo barebone da Tongfeng. Então você tem a opção de pedir de fora, importar.
Tem a opção, acho que no eBay, em outros sites também. É só você pesquisar pela designação aqui na internet. E tem também a bateria estendida, mas a bateria estendida, pelo que eu pesquisei na internet, é mais ou menos em torno de uns R$ 500. Então, até para a questão de agilidade, eu optei por comprar da Vel. E aí, por que eu estou falando isso? Porque no site da Vel é o mesmo preço. Então, você vai olhar aqui, pô, bateria pequena de 3 células é 449 e a de 4 células é 449, então eu vou comprar maior. No meu notebook eu não uso HD, aquele pequenininho. Deixa eu pegar ele aqui, que eu tenho um aqui do lado. Esse aqui, ó. Eu não uso esse HD aqui. Eu uso dois HDs, dois SSDs com interface M2. Esse meu notebook ele tem duas interfaces M2 e mais uma interface SATA 3, que é desse HD aqui. Ó. Um dos meus SSDs é um SSD M2 SATA 3 e o outro é um SSD M2 NVMe. Eu já mostrei ele no canal aqui se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo. Então, você tem a opção de comprar da Vel e você tem a opção de pesquisar na internet e comprar, por exemplo, do AliExpress. Vai demorar um pouco mais para chegar. Esse notebook ele funciona sem a bateria. E aí, respondendo um outro questionário que me foi feito, você sentiu diferença de performance? Eu estou usando, ele funciona belezinha, tem uma performance legal, mas eu notei, principalmente na primeira vez que eu liguei, ele dava umas congeladas. Eu até achei que pudesse ser alguma outra coisa, porque eu fiz uma limpeza nele, mas depois ficou normal. Mas vez ou outra ele dá uma engasgada. O que pode ser isso? Pode ser uma diferença de tensão, porque quando você tem a bateria, o notebook está sendo alimentado pela mesma tensão o tempo inteiro através da bateria. Quando você tira a bateria, a corrente que vem da rede, ela varia. Então você pode ter, dependendo da tensão que é alimentada direto do carregador, você pode ter algumas variações. Isso vai gerar, talvez, dependendo do sistema da máquina, uma variação. Eu não sei, talvez isso possa acontecer, inclusive considerando que a gente tem duas baterias inchadas aí num computador que não deveria funcionar desse jeito. Como que funciona um sistema de alimentação? Você tem um sistema de proteção, eu vou até pegar acho que eu tenho aqui, ó. Você tem, quando você alimenta, esse aqui é um circuitinho que eu comprei para fazer o carregamento de... Você pode montar, inclusive, carregador, tá? Ele chama, acho que TP 4026 ou 456, se eu não me engano. Como que ele funciona? Ele tem um circuito de proteção para evitar sobretensão e a bateria ela tem uma inteligência, ou deveria ter, que quando ela chega na carga máxima, ela não carrega mais, ela não absorve mais carga. E isso, inclusive, é uma proteção que tem para a bateria não estourar, porque se você continuar dando carga mais do que ela dá conta, vai danificar a bateria. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual, inclusive, a Vel informa que não tem problema de você usar o notebook ligado na tomada. Só que, considerando a realidade que eu tenho de duas baterias inchadas, eu tenho talvez uma suspeita de que alguma coisa não funciona direito. Além da bateria ser problemática, porque não é possível que duas baterias vieram com problema. Ou a bateria que é utilizada no equipamento é muito ruim, ou então você tem talvez um erro de projeto aí que está gerando essa sobretensão na bateria e fazendo ela inchar. Tá? Então eu quis fazer essa inicial. Eu vou desligar o notebook, eu estou usando ele para gravar. Eu vou gravar com o meu celular agora, que eu quero mostrar na posição da bateria a questão do HD. Porque se você olhar aqui, ó, eu vou até mostrar aqui em cima do notebook para vocês terem uma ideia. Se você pegar aqui, deixa eu ver se dá para afastar um pouquinho. Esse aqui é o notebook, tá? O meu celular está aqui em cima porque sem a bateria ele fica um pouco leve, tá? Então é um ponto negativo aí de quem for usar ele sem bateria durante um certo tempo. Tá vendo aqui, ó, a bateria aqui, acho que não vai dar para ver 100%, mas ela pega quase que toda a frente do notebook. E ela vai pegar inclusive o espaço onde ficaria esse HD. Eu vou abrir a máquina aqui, gravo pelo celular e mostro para vocês. Tá? Mas inicialmente era isso. Não tem jeito de arrumar a bateria, você tem que comprar uma outra. Essa bateria custou R$ 500. Eu paguei na época em torno de uns 7 mil, então é um valor de bateria bem alto para você ficar gastando aí todo ano. Eu achei um valor alto. Se for um defeito de projeto, é um defeito sério. E fica a dica aí. Uma outra dica é o seguinte: eu vou inclusive validar o tempo de garantia dessa bateria, mas a minha sugestão comprou a bateria ou comprou um notebook
verifica o tempo de garantia e antes de vencer a garantia, dá uma olhada e vê como que ela está. Porque se ela estiver danificada e estiver dentro da garantia, talvez você consiga que a Havel reponha a bateria e você não precisa gastar uma outra. Tá bom, pessoal? Então eu vou desmontar aqui, vou abrir o notebook. Eu já mostrei como que abre, então eu não vou entrar no detalhe. Já tem vários vídeos no canal sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu vou mostrar onde fica a bateria e como que afetaria para quem tem um HD, que eu acho que é o problema do colega que fez a pergunta aí no canal. Um abraço, pessoal. Vamos lá, estou com o notebook aberto aqui. E onde que ficaria o HD pequenininho aqui, o formato do HD antigo? Imagino, tá? Porque eu não uso esse HD, mas vocês podem ver que está o conector dele aqui. Ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Se vocês pegarem a bateria normal, ela fica próxima ao HD, mas ela fica do lado. Ela ficaria mais ou menos aqui, ó. Então essa aqui é a bateria que vem nele. A bateria estendida, ela ocupa todo o espaço do notebook. Então aqui eu estou colocando ela em cima das duas coisas, mas eu vou ter que tirar daqui. Então eu teria que tirar o HD, tirar a bateria anterior e ela fica em cima. Se eu pegar a furação aqui para poder colocar certinho, deixa eu colocar mais ou menos onde ficava aqui, que eu tirei os parafusos, ela fica mais ou menos assim, ó. Então ela vai ocupar todo o tamanho da frente aqui do notebook. No caso do meu, eu uso aqui dois SSDs. Ó. Esse aqui que veio com ele, que é um 480 GB SATA 3. E eu tenho esse 970 IVO, que é um NVMe que eu comprei. Eu inclusive importei esse SSD de 500 GB. Então, para mim não tem problema. Eu não tenho impacto de usar uma bateria maior nesse notebook. Mas se você usa um HD como esse aqui, você tem duas opções. Ou você tem que comprar a bateria de 3 células, que é a que veio originalmente nele, ou então você vai ter, caso você tenha portas disponíveis, que eu acredito que vai ter, você tem que descartar esse HD e passar a utilizar um SSD, como eu utilizo aqui. Tá bom? Então eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque eu já sabia que isso ia acontecer pelo tamanho da bateria. No meu caso, que eu não uso, para mim não tem impacto nenhum. Só que se você, como o colega comentou, acho que é o caso dele, usa um HD desse, então não é que você não vai poder comprar uma bateria maior. Você pode, eu recomendo que você verifique se o layout do seu notebook é similar ao meu, acredito que seja, tá? Porque esses bare bones são muito parecidos. E aí você verifica se realmente der certo, você compra uma bateria maior, só que você vai ter que adquirir um SSD e trocar o seu sistema operacional, tudo que você tem para o SSD. Tá bom, pessoal? Eu vou montar aqui agora, montar a máquina, voltar a utilizar e fica aí mais uma informação. Se você não é inscrito no canal, inscreve, marca o sininho da notificação e assim que possível, tiver mais algum assunto, eu trago novos vídeos. Um abração, pessoal. Pessoal, tá montando a bateria aqui, mais um ponto importante, tá? Duas considerações. Primeiro, esse pininho aqui, ó, ele tava aqui, ó. Eu tive que tirar ele, relativamente tranquilo. Peguei uma chave, desrosqueei, soltei, porque senão a bateria não dá altura, tá? Então, quando você usa a bateria de 3 células, ela fica daqui para cá. Então não vai ter problema. Um outro ponto mais enjoado é o seguinte: o cabo que liga o HD, aquele HDzinho, tipo esse aqui que eu mostrei para vocês, ele fica aqui, ó. Ele fica mais ou menos nessa posição aqui embaixo. E ele fica embaixo, ele inclusive tem uma fita adesiva que cola ele. Ó. Ele entra numa interface que tem embaixo da placa e tem essa fita adesiva que cola. Eu tive que desmontar a máquina inteira para poder tirar esse cabo, porque esse conector aqui, quando você coloca a bateria maior, ele não tem onde ficar, que a tampa não fecha. Então, quem for comprar essa bateria estendida, muito provavelmente vai ter que fazer o que eu fiz aqui, ó. Vira a placa, ele fica, não sei se eu vou conseguir mostrar certinho, esse conector vazio aqui, ó, não vai dar muito foco, perto do meu dedo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele estava conectado aqui. Eu tive que tirar aquela fita adesiva com cuidado para não estragar a proteção que tem embaixo. E aí eu tirei o conector. Então eu não uso ele, eu vou deixar ele desconectado. Caso eu precise no futuro, resolva colocar uma bateria menor,
eu tenho que desmontar de novo e aí colocar o conector outra vez. Então, se você não quer ter esse trabalho de ter que desmontar praticamente a máquina inteira para colocar uma bateria nova, eu recomendo que você compre uma bateria normal de 3 células, que é a que vem no notebook, tá? Então fica mais essa observação aí. Voltei para dar esse recado porque muita gente ia acabar me perguntando como que fazia para poder colocar a bateria com esse conectorzinho atrapalhando, porque essa diferença de altura aqui, ó, você não tem onde esconder ele por aqui. Esse flat ele fica meio duro, então eu tentei enrolar, tentei fazer diferente, não deu. Então eu tive que tirar ele. Para poder tirar, você tem que soltar a placa. Eu tirei o cooler ali, ó, todo o dissipador, desparafusei todos os parafusos que fixam a placa e agora eu vou montar de novo para poder encaixar com a bateria.